Olá, meu nome é Patrícia Mendes, esse é o podcast Segunda Chance. Nós estamos aqui hoje novamente numa sexta-feira para que a gente fale do amor de Jesus e eu espero que neste lugar você se sinta totalmente acolhido. Nosso encontro acontece todas as sextas-feiras. Este podcast vai para o Spotify, o YouTube e fica aqui no Instagram também. Você é nosso convidado, eu espero que você fique bem e nós estamos iniciando a nossa live a partir de agora, às 9h45. Boa noite, gente! Como que vocês estão? Feliz sábado! E eu tô vendo várias... Oi, Sônia! Tudo bem? Está sumida, hein? Saudades de você. Sandrinha... Cláudia, ai que bom a gente tá aqui, né? Muito feliz. Eu tô descabelada aqui, gente. Vamos dar um tempinho que eu quero que o povo entre, seja avisado, seja informado. Esse aviso que eu dou no começo, gente, é pro pessoal que entra depois, quando a live fica gravada, tá? Porque inicialmente, quando a live vai para outros canais, ela fica aberta e aí as pessoas precisam saber do que se trata. Então, essa live é para... Esses avisos é para isso. Contem-me, gente, como é que está aí na região de vocês? Muito calor? E me falem também como tá saindo o meu som, tá? Como é que tá saindo minha voz, se vocês estão me ouvindo direitinho. Me falem aí. Vamos dar um tempinho para mais pessoas saberem que a gente tá aqui. Deixa eu ver se eu acho. Teve gente que me pediu o convite. Vocês estão muito quietinhos hoje, hein? Mandei o convite para umas pessoas que tinham me pedido. Claudinha, como é que você tá? O som tá perfeito? Que bom, que bom. Ai, Sandrinha, linda é você. Semana que vem somos nós, hein, Sandra? Tá lembrando? Oi, Lu, tudo bem? Boa noite, Lu. O David, gente, que saudade desse menino. Tá casado, muito chique esse menino, viu? Fiquei sabendo só depois. Mas torci muito para isso acontecer. Você tá bem, David, nessa vida de casado? Vanessinha. Só aí, gente, vai entrando. Ai, que bom, Lu, que bom. Deus é muito bom com a gente, né? Ah, então tá bom, Sandrinha. Gente... A live de hoje é mara e a live da semana que vem segura coração, tá? Porque vai ser forte, poderosa. Então, vocês falaram que o meu som tá saindo bom, todo mundo tá ouvindo bem. Érica, tudo bem, Érica? Bom, eu posso dizer para vocês o seguinte, a Lu tá me perguntando como foi essa semana. Eu posso dizer para vocês que foi uma das semanas mais difíceis que eu passei nos últimos tempos. Foi uma semana bem difícil. Mas com Jesus, a gente passa. Feliz sábado, Érica. Eu tô mais linda hoje. É a cara da luta. Eu tô me achando toda descabelada hoje. Obrigada, Lu. Obrigada, David. Ore mesmo. Tem 2 Davids hoje aqui na live.
Tem o David e tem o David, o Olavo, que é meu amigo pessoal. Ei, Leila, tudo bem? Gente, tô muito feliz de estar aqui com vocês. Muito feliz. O povo tá entrando devagarzinho. Eu gosto de fazer a live nesse horário, porque vocês viram, semana passada a gente fez mais cedo, e aí o povo reclama. Ei, Leila, lindona. Saudade também, Leilinha. Mas eu tô em Valadares, tá? A gente pode se encontrar. Bom, eu vou chamar a nossa convidada. Hoje nós vamos ter um testemunho muito especial. E eu vou chamar a convidada para vocês conhecerem. Tem gente que conhece, tem gente que vai matar a saudade dela, tem gente que nunca viu ela, mas ela é uma amiga muito especial e eu quero apresentar ela para vocês, para quem não conhece. Para quem conhece, vai matar a saudade. Vai matar uma saudade tão grande que agora ela até, já passou tão pouco tempo, mas ela já virou até mãe. Então, vocês vão amar essa convidada de hoje, eu vou chamar e vocês vão gostar muito da história dela, porque ela tem uma... na TV, já passou em vários vídeos importantes. Ela é muito fofa e eu amo ela. Oi, Rafa! Oi, Paty! Ó, o povo tá falando, ei, Rafinha, saudade. Todo mundo aqui vai matar a saudade agora. Eu e a Rafa, nós somos amigas mesmo, amigas de oração, amiga de passar muito perrengue junto, né, Rafa? Nossa, é verdade. Chorei, sofri, emoções de vir. Emoções de vir, nós duas. E a gente é do tipo assim, que a gente chora junto, a gente ri junto, a gente come junto, né, Rafa? Deus nos deu esse presente, assim, da gente se conhecer e foi amor, assim, é incrível. A gente tem uma ligação muito forte, graças a Deus. E mesmo a gente estando distante, né, Rafa? A gente está sempre juntas. Nada muda. A gente é daquelas amigas, gente, a gente vai contar, que a gente conversa pelo WhatsApp, pelo Instagram, e se tiver mais algum lugarzinho, Facebook, a gente conversa em todas as redes o tempo inteiro. Então começa um assunto diferente. E começa um assunto no WhatsApp. Aí a gente termina aquele assunto, daqui a pouco a gente está no Instagram vendo outra coisa, a gente conversa sobre outra coisa. E o nosso amor é assim, a gente se ama. Verdade. E eu trouxe a Rafa para vocês conhecerem, porque a história dela é muito linda. A história que ela teve o encontro com Jesus é muito bárbara e eu queria que ela compartilhasse isso com vocês. Bom, vamos às regras normais, daqui a pouco a Rafinha vai se apresentar, mas vamos às regras normais. As nossas regras são as seguintes. Durante a live, nós vamos desativar os comentários, ok? E a gente desativando os comentários, vocês vão poder comentar qualquer coisa nesse balão à direita de vocês, onde tem um ponto de interrogação. Se vocês quiserem comentar, se vocês quiserem perguntar, se vocês quiserem deixar um pedido de oração, façam tudo no balão. Por que a gente desativa o comentário? Porque os comentários atrapalham o convidado. A gente tem vontade de falar durante a live e aí o convidado, ele quer responder, ele quer contar a história, ele quer ler e aí atrapalha quem está falando. Então, para a gente ser, para nós sermos, né, bastante anfitriões com quem vem visitar a gente aqui na live, a gente desativa o comentário, tá? Mas você tem toda a liberdade de comentar o que você quiser aqui nesse balãozinho com pontos de interrogação, tá bom? Ficamos assim, todos acertados? Vanessa, se você quiser, deixa o nome dentro do balão também da live, tá bom? Pessoal que tá entrando, que eu não conheço, que deve ser pessoal da Rafa, sejam todos bem-vindos, todos bem-vindos. Estão falando oi para você aqui, Rafinha. A Claudinha tá falando oi para você, tá te dando um abraço.
E pro Silas também. Tá perguntando do príncipe. Cadê o príncipe, Rafa? Tá dormindo. Conta pra ela. Essa live só é possível porque o Murilo foi dormir. Porque se ele não dormisse, a Rafinha não ia conseguir. Verdade. E é isso, minha gente. Vamos fazer uma oração, então, para a gente começar. Estou desativando os comentários nesse momento. Lembrando que você pode falar o que você quiser no balão com um ponto de interrogação à sua direita aqui no rodapé, tá bom? É sempre importante tudo que vocês comentam aqui, porque no final a gente vai ler, tá? Vamos fazer uma oração? Bondoso Deus, nós queremos te agradecer, Pai, porque mais um dia de sexta-feira, nós estamos aqui para te encontrar e para conhecer histórias lindas de mudanças, transformações, crescimento espiritual, a nossa inteligência espiritual sendo aguçada para a gente entender os propósitos do Senhor para a nossa vida. Fala ao nosso coração, fala ao coração de quem está nos vendo, fala ao coração das pessoas que virão depois, em outros dias, outros horários, ouvir esta live, que todos sintam a transformação vindo de ti. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu sempre começo com vocês com uma história, e hoje não vai ser diferente para a história da Rafa. Rafa, se você quiser se comunicar com o Murilo, tem aí na sua telinha tem um microfone. Você pode fechar ele de vez em quando, tá? Que eu sei que você fica preocupada e você fecha, a gente pode falar. Bom, a historinha que eu quero falar hoje, pra gente contar um pouco dessa história linda da Rafa, me veio à mente a história de Ruth. Você gosta da história de Ruth, Rafa? Eu pensei muito na história de Ruth, pensei muito no cenário da história de Ruth, e eu queria fazer uma leitura com vocês do livro de Ruth, capítulo 1. Eu queria ler uma passagem que vai explicar um pouquinho para a gente sobre o que nós vamos explanar aqui sobre o livro de Ruth. Diz assim no capítulo 1, quem tiver com a Bíblia aí, a partir do verso 1, diz o seguinte: na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, e a sua mulher Noemi e seus 2 filhos chamavam-se Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá e chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quileon, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e o seu marido. Bom, eu vou contextualizar o que isso no fundo quer dizer. O que isso tem a ver com a história de Ruth. O Elimeleque vivia em Belém, vivia numa cidade de Judá chamada Belém. E naquele momento, o povo de Israel estava sendo castigado, passando por uma disciplina de Deus, por uma questão de se sentirem independentes de Deus. E aí eles sofrem as consequências de não estarem dentro dos planos que Deus tinha para eles. E o que acontece? Dentro dessa situação, Elimeleque resolve que, havendo fome dentro da terra de Belém, ele iria para Moabe. Um dos versos bíblicos diz que o povo naquele tempo fazia as coisas de acordo com a sua vontade. E nessa situação, Elimeleque também. Elimeleque decide que ele não viveria mais em Belém para passar fome com os seus filhos e a sua esposa e decide ir para Moabe. Acontece que Moabe era um lugar onde Deus havia proibido que o povo de Israel pisasse. Deus não permitia que o povo de Moabe chegasse a Israel. Deus não queria. Para se ter uma ideia
da abominação que Moabe representava para Deus, Deus tinha proibido o povo de Israel se aproximar de Moabe até a 10ª geração deles. A situação era séria, a situação era grave. Porém, por algum motivo que a gente não entende, Elimeleque decide ir para lá. Foi lá em Moabe, por exemplo, que aconteceu das mulheres serem preparadas pelo Balaão. Lembra o Balaão da mula? Elas foram preparadas para induzir o povo de Israel a pecar contra Deus. Foi lá que Balaão foi convidado para amaldiçoar o povo de Israel. E por isso Deus não queria que o povo de Israel colocasse os pés lá. Não sabemos o motivo. A verdade é que Elimeleque se esquece dessa ordem. Elimeleque não se importa talvez com essa ordem. E Elimeleque resolve se mudar para Moabe, porque aonde ele vivia, que era onde o povo estava passando por uma aflição, estava passando fome. Acontece que quando ele chega lá, ele morre. E aí os 2 filhos acabam se casando com mulheres moabitas e passam tempo, aproximadamente 10 anos, esses filhos morrem. E aí sobra as 2 noras, junto com aquela sogra, mulheres naquele tempo onde havia muita dificuldade de sobrevivência sozinhas, né? Porque eram mulheres. E aí Noemi resolve retornar para sua terra natal. Nesse retorno, as noras falam que vão com ela, só que uma desiste e a outra decide ir com ela. E quem decide ir é Ruth. E Ruth, no meio do caminho, Noemi tenta falar para elas: olha, é melhor vocês não irem comigo, eu não tenho nada para oferecer para vocês, eu não posso ajudar vocês, eu não posso cuidar de vocês. Mas Ruth, ela fala para Noemi que ela vai, independente daquilo que Noemi estiver falando, porque aonde ela estivesse, ela também estaria. E aí a gente aprende algumas lições e eu te convido para neste sábado, momento que você estiver mais livre, abra sua Bíblia, leia o livro de Ruth, que são capítulos bem curtinhos de uma história tão linda, que você vai entender um pouquinho daquilo que eu estou falando. A primeira lição que eu queria deixar para a gente é que Ruth ensina para a gente, junto com Noemi, que a gente precisa ser leal. Nós precisamos ser pessoas leais. Que momento que a lealdade fica muito explícita? Fecha só um pouquinho o seu som, Rafa. Isso, porque tá batendo alguma coisa e dá para ouvir. No momento de Orfa, quando Orfa decide que ela vai embora, Ruth fica e ela mostra lealdade para Noemi. Durante toda a vida de Noemi e Ruth juntas, elas foram leais uma à outra, uma cuidando da outra. A outra coisa é que depois que Ruth casa com Boaz, ela tem um filho, e o filho se chama Obed, e quem cuida de Obed? É Ruth, é Noemi. Então elas são leais uma à outra, assim, com muito amor, muito carinho, uma sempre cuidando da outra. A outra lição que a gente aprende com a história de Ruth é que Deus é leal a nós e sempre há a provisão de Deus preparada para cada filho dele. Sempre há algo que Deus quer fazer pela nossa vida. Sempre há algo que Deus quer prover para cuidar de nós. A outra lição que a gente aprende é que a gente precisa ser ousado na nossa fé. No caso de Ruth, Ruth se torna uma menina ousada porque... imagina naquele tempo onde muitos preconceitos estavam inseridos, aquela mulher se deita aos pés de um homem que ela mal conhecia pela fé, porque ela sabia que a instrução da sua sogra, a quem ela era tão leal, daria certo e elas conseguiriam sair daquela situação que era uma situação de que necessitava cuidados e precisava de um homem. E ela confiou na sogra, ela foi ousada, e ela conseguiu se casar com Boaz, que era um dos melhores partidos daquela época. A outra situação é que a gente pode aprender é sobre a redenção. Houve muita tragédia na história de Noemi. Imagina que primeiro eles passam fome,
depois eles mudam, o marido morre, os filhos morrem, elas estão à beira de também não saber o que vai acontecer, porque mulheres sozinhas não sobreviviam de uma forma, como é que eu posso dizer, uma forma bem protegida, né? De uma forma protegida, elas não tinham tanta proteção assim, mas Deus mostrou que no meio da tragédia, Deus tinha planos. No meio da tragédia, Deus iria mudar a história. E elas tiveram a fé para isso acontecer. Às vezes, no meio da tragédia, no meio dos problemas, no meio das situações que a gente vive, a gente não percebe. Mas Deus, Ele nos dá vários insights de que Ele vai agir, de que a mão dele está agindo, de que o poder dele está agindo na nossa vida. E é por isso que eu trouxe a história da Rafa. A Rafa passou muitos desafios, mas ela tem uma história linda, uma trajetória linda, e eu quero que ela compartilhe com vocês. Assim como o Ruth, a Rafa precisou desenvolver a sua fé. Ela precisou entender quem era Deus na vida dela e precisou aprender a amar esse Deus, né? O Deus que é o Deus da Bíblia, o Deus que é o Deus real, que ela, por vezes, era teimosinha, ela não queria, né? Mas Jesus tinha um plano. E é por isso que eu quero que a Rafa conte pra gente, mas antes dela começar, eu queria que a Rafa se apresentasse de onde você é, Rafa, como é sua vida. Conta pra gente. Tá, deixa eu dar boa noite, pessoal. Queria perguntar como que tá meu áudio, está todo mundo me ouvindo? Porque eu tirei um fone para não falar muito alto, porque o neném tá dormindo ali do lado. E às vezes, quando eu tô com o fone, eu empolgo, aí começo a falar mais alto. Então, se tiver dificuldade de ouvir, me avisem aí, tá? Bom, meu nome é Rafaela, né? Eu tenho 31 anos, 32 semana que vem, tô até assustada, o tanto que o tempo tá passando rápido. Sou casada, tenho há quase 5 anos, tenho um bebezinho de 3 meses, e sou do norte de Minas, né? Eu nasci numa cidadezinha pequenininha chamada Coração de Jesus. Os meus pais são de lá, os meus avós. E aí, quando eu tinha aproximadamente 14, 15 anos, eu me mudei para Montes Claros, né? Que hoje, atualmente, é onde que eu moro, né? Eu saí, morei um tempo fora, em Valadares e Colatina, e agora retornei e estou morando aqui em Montes Claros. E aí foi em Valadares que eu conheci Patrícia, Pati. E a Pati, ela foi eu falo com ela sempre que ela é um presente de Deus nas nossas vidas. Ela é isso tudo que ela tinha falado mesmo. Ela é o tipo de amiga que a gente conversa a qualquer hora, de qualquer assunto, pelo Instagram, pelo WhatsApp. Mas foi um presente assim que Deus deu, porque acima de tudo é uma pessoa que me leva muito para perto de Deus. Eu acho que amizades verdadeiras, amizades boas, são aquelas que te aproximam de Deus, né? Te edificam. E eu sou muito grata por ter a Paty na minha vida. E eu também sou muito grata por você. Rafa, você tem uma história de vida que aparentemente me mostra, assim, que Deus tinha um traçado, assim, para você, um presente. Ele tinha um trajeto, né? Eu não gosto muito da palavra destino, porque as pessoas pensam já que é como se Deus predestinasse a vida das pessoas. Deus não predestina, Deus planeja. A gente entra no plano ou não, né? Da nossa vontade. Mas conta pra gente um pouquinho como foi sua infância, como foi sua vida. Vamos discorrer aí essa história pra gente. Como é que foi? Eu tô até com medo de não conseguir falar. Só de você ir falando da história de Ruth, meu olho já encheu de água. Mas vou tentar. Então, tá bom. Então, eu tenho 2 irmãs, né? Nós somos o núcleo familiar, minha mãe, meu pai e 3 meninas, né? E como eu falei, eu nasci em Coração de Jesus e nós moramos lá nossa infância. Com avós, primos, cidade pequena mesmo, de ir pra casa de vó todo domingo, chegar lá ter bolo, correr no quintal, essas coisas assim. E só que por ser uma cidade pequena, ela não tinha muito futuro, assim. Lá era meio que, digamos, o destino marcado das pessoas. Eu costumo dizer que o pessoal trabalhava na prefeitura,
eu trabalhava em loja. Porque como uma cidade muito pequenininha, não tinha muito futuro. Então, o pessoal que queria crescer, que queria ter um futuro melhor, né? Eles vinham para Montes Claros para poder estudar. E aí algumas pessoas trabalhavam lá e viajavam de ônibus para poder estudar. Só que aí, quando eu tinha aproximadamente 14 para 15 anos, os meus pais, a gente sempre foi muito apegado no nosso 5 e eles sempre se preocuparam muito, eu agradeço muito a Deus por isso, com o nosso futuro. E aí a minha irmã mais velha e o meu pai já estavam vindo para Montes Claros, viajando de ônibus todos os dias para poder estudar. E eu já estava entrando para o ensino médio. E aí logo eu também iria. E a minha mãe era muito preocupada com essa história de viajar todos os dias, questão de acidente, por mais que fosse perto, assim, era 1 hora e pouco de viagem, mas a gente via muita questão de acidente, essas coisas. Então, quando eu estava mais ou menos com 14 para 15 anos, eles decidiram mudar de cidade para investir mesmo no nosso futuro, né? Porque logo eu entraria na faculdade, depois seria a minha irmã mais nova. Então, quando eu tinha mais ou menos essa idade, a gente mudou de Coração de Jesus para Montes Claros. E é o que você fala, Deus tem os planos perfeitos, porque eu acho que tudo começou aí. Hoje eu vejo que se a gente tivesse continuado em Coração, a nossa vida seria completamente diferente. Talvez eu não teria minha família, meus pais, minhas irmãs, hoje do jeito que estão, porque eu vi muitos casos já de pessoas lá da cidade que morreram em diversos fatores, assim. Então eu creio que realmente Deus tinha um plano que começava ali, na nossa mudança, nessa época para Montes Claros. E aí a gente veio para cá, eu terminei o ensino médio, né? Logo depois que eu terminei o ensino médio, eu entrei na faculdade, fiz a faculdade de Direito, né? 5 anos. E durante esse período, eu tinha como que a gente fala? Eu tinha uma falsa ilusão, né? Principalmente mais para o final do curso, de muitos amigos, muitas festas, né? Que eu tava assim, no auge da idade, porque eu entrei na faculdade com 17 anos, né? Uhum. E aí eu tava vivendo tudo aquilo que, tipo, jovem quer viver, né? Gosta. E eu tava me sentindo no auge. E aí foi quando tudo aconteceu, né? Posso seguir? Quando você fala assim, vivendo tudo que o jovem gosta, você está falando de festas, está falando de tudo que a faculdade oferece, de questão de diversão, sim, além do estudo, né, para o jovem que entra, né? Você gostava daquilo. Naquele momento você não conhecia absolutamente nada sobre nenhuma denominação religiosa, ou você era de alguma denominação? Ah, sim. Então, na verdade eu cresci numa denominação, né? A minha família sempre foi de uma denominação específica, só que a gente era do tipo de pessoas assim, que a gente frequentava, né? A gente ia na igreja, só que, por exemplo, a gente várias vezes já saiu da igreja e foi para algum bar beber. Então, assim, era aquela fé, eu costumo falar que não era aquela fé mesmo, a gente não exercia tanto, era meio que por automático, digamos assim, porque a família da minha mãe era dessa denominação e a gente cresceu com ela, fez, né, o que precisava ser feito, assim, para cumprir tabela, eu costumo dizer. Porque se fosse uma coisa mais profunda, a gente seguiria mais vividamente os princípios, né? Então, assim, eu participava normal, a gente ia na igreja no final de semana, só que durante a semana, quando saía da faculdade ou no final de semana, eu vivia a vida normal, assim. Ia para festas, ia para bares, bebia, mas a gente sempre foi, assim, sempre teve um norte, assim, digamos assim. Entendi. Então toda a sua família, na verdade, frequentava um lugar, mas sim, a vida era normal. Vamos beber, sim, vamos dançar, vamos curtir, sim, a vida. É legal a gente falar sobre isso, Rafa. E eu vou deixar um pouquinho mais para frente, você me lembra, da gente tocar novamente nesse assunto daquilo que a gente gosta de fazer e por que a gente está mencionando que houve uma mudança nesse quesito específico de sair, beber, dançar, etc e tal, tá? A gente vai falar sobre isso. Mas aí, você vai morar em Montes Claros e acontece alguma coisa que começa a mudar essa história. Entrou alguém na vida de vocês, pelo que eu lembro. Sim. E como é que foi isso? Conta pra gente. Então, na verdade, assim, mais pro final da faculdade, né? Foi em 2012 que eu me formei. Na verdade, aconteceram algumas coisas na minha família. E eu vejo que foram também, né, propósitos de Deus para poder nos trazer onde estamos hoje. A minha irmã mais velha, ela acabou indo morar fora de casa. E a minha família sempre foi muito unida,
né? Como eu falei com você, sempre foi nós 5, a gente sempre onde que um tava, o outro tava. E isso foi muito sentido para minha mãe. Então, assim, a minha mãe, ela ficou muito triste mesmo. A gente ficou com medo dela entrar em depressão. Ela chorava muito. E aí, na época que aconteceu isso, o meu tio, irmão dela, foi morar com a gente em casa. Ele estava mudando de cidade, questão de emprego, e ele foi morar com a gente. E aí, nessa situação que ela estava passando, ele começou a conversar muito com ela, apresentar questões da Bíblia, falando com ela que Deus tinha um propósito. Aí ela começou a escutar alguns áudios, né, ler algumas coisas. E acabou que, nesse processo que ele estava lá em casa, a minha irmã acabou retornando. A minha irmã mais velha acabou retornando para casa. Quando ela retornou, eles começaram uma busca por uma nova denominação religiosa, porque o meu tio não estava satisfeito, né, com a denominação que ele estava na época, e por essas questões que tinham acontecido lá em casa, a minha irmã também, né, queria buscar mais a Deus, né, servir mais, desenvolver nos princípios, né, de Deus, e eles começaram uma busca. E isso foi mais ou menos pro meio de 2012, pro final. Eles começaram a buscar e começaram a visitar algumas igrejas. Até que eles visitaram uma igreja cristã evangélica, né? Que eles se interessaram. Visitaram, olharam lá como que era tudo, aprenderam. E a minha irmã já voltou para casa com um DVD para poder assistir, que era uma espécie de estudo bíblico, né? Que eles passaram para ela para poder assistir. Só que para mim não existia isso. Para mim não tinha essa questão de... Isso é importante. Assim, eu era um pouco rebelde, digamos assim. Eu tava eu falo que é uma falsa ilusão, né? Porque eu tava na fase, assim, de formatura, festa. Então, pra mim, isso nem passava na minha cabeça. Então, elas começaram a buscar. Elas assistiram a questão do DVD, né? A minha mãe chegou a assistir com elas. E elas foram visitar outras vezes a igreja. E eu lembro que uma coisa específica que aconteceu foi numa quarta-feira que elas foram visitar lá para poder assistir e aprender. Elas foram para a igreja e eu fui para um bar. E aí o meu pai falou com a minha mãe que estava muito preocupado com elas. E aí a minha mãe falou que não, que ele estava preocupado com a pessoa errada, né? Que ele tinha que estar preocupado comigo, porque elas estavam dentro da igreja e eu estava no bar. Só pra vocês terem uma ideia como é que o negócio estava. E elas assistiram o DVD e elas decidiram por se batizar. Elas queriam mesmo né, começar a frequentar essa outra igreja. Elas viram que os princípios eram realmente de acordo com a Bíblia. E aí, um ancião lá da igreja, né, da denominação que elas visitaram, explicou como que era o processo, que elas tinham que primeiro estudar a Bíblia, entender como que funcionava, porque a igreja era daquela forma, né? E elas começaram a fazer o estudo. E aí eles iam lá em casa, um grupo da igreja, duas famílias, iam lá em casa para poder apresentar a Bíblia, estudar toda semana, e eu não queria. Eu não queria, nem passava perto. Essa vontade de não saber, de não querer, de não se interessar, o que passava na sua cabeça? Eu acho que foram vários fatores. Primeiro porque, assim, uma parte da minha família era de uma igreja cristã evangélica e eu via de uma forma errada, digamos assim, como eles viviam. E a segunda coisa que, para mim, se você seguisse os princípios mesmo, né, como a Bíblia fala, a questão de que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, para você não ingerir bebida alcoólica, essas coisas, para mim, eu tava perdendo a minha vida naquele momento. Então, assim, quando aconteceu isso, eu tava com 21 para 22 anos. Então, para mim, naquela época, viver a vida era sair, era ir para bar, era festejar. E como, de acordo com os princípios, né, que a igreja seguia, eu via que isso não ia acontecer mais, para mim, eu tava acabando com a minha vida. Então, eu não queria isso. Então, e eu cheguei a falar isso. Se fosse uma coisa ruim mesmo, porque ia te tirar de uma vida que estava boa para você. Sim, né? Sim. E eu cheguei a dizer isso. Eu falei uma vez, em uma certa ocasião, chorando lá em casa, mais pra frente eu vou falar isso com vocês. Mas eu cheguei a falar isso, que eu não queria ir, porque a minha mãe já tinha vivido a vida dela, a minha irmã, mas ela já tinha vivido a vida dela, e eu estava começando a viver a minha. E aí, na minha cabeça, eu estava indo perder a minha vida, né? Eu ia acabar, não ia ter mais alegria, não ia ter mais nada, né? Então, eu fiquei um pouco relutante por causa disso. Mas eu acredito que Deus... Sozinha? Você estava relutando sozinha ou tinha alguém da sua família junto com você nessa luta aí? O meu pai.
O meu pai também era outro que não queria saber, de forma nenhuma. Eu brinco com ele que ele tinha a síndrome da Gabriela na época. Que ele falava assim, que ele tinha nascido assim, que ele tinha vivido assim, e ele ia morrer assim. Então ele não queria de jeito nenhum também saber. Então, assim, a gente tinha uma situação lá em casa que era a minha mãe e as minhas irmãs, né, estudando e querendo mudar, né, aprender mais. E o meu pai e eu, a gente alheio a isso, a gente não queria, a gente estava rebelde. Certo. Então, e aí o que acontece? Elas começaram a estudar e aí a gente tinha o hábito de ir num salão, né, de cabeleireiro, e o cabeleireiro desse salão, ele era dessa denominação que elas visitaram. Então, um dia a gente lá conversando, ele foi e começou a explicar, convidou elas para aprenderem mais, né, sobre os princípios, sobre as questões que ele estudava, como que era na igreja, e eu não queria saber. E aí teve um dia que ele até convidou para participar lá de um momento em família que eles tinham, né, de estudo, oração, e nesse dia eu tinha marcado de ir para uma boate. Só que aí eu fiquei meio sem graça, porque como as meninas iam participar, eu também estava lá e eu desmarquei de ir. E aí esse cabeleireiro, ele deu um DVD para as minhas irmãs, para elas poderem assistir. E quando elas assistiram mesmo, aprofundaram e com os estudos que foram feitos lá em casa, elas decidiram batizar. E aí a gente entrou num impasse lá em casa, porque aí as duas queriam batizar, a minha mãe queria, mas ela tinha medo de ir por causa do meu pai, que não queria, e eu não queria. Então essa é a situação que estava lá em casa. E aí, paralela a isso, estava a questão da minha formatura, né? Eu lembro que teve o baile de formatura e elas já estavam assim bem certas, né, das coisas que elas queriam, então elas nem aproveitaram muito, não quiseram beber, essas coisas assim. E eu lá, na minha vida louca da formatura. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você está falando de batismo, né? Talvez Sim. tenha gente entre nós aqui que nem sabe o que é exatamente essa questão do batismo. Para que serve o batismo? Para que elas queriam batizar? O que ia mudar na vida delas a questão do batismo? Ah, sim. Então, o batismo é um simbolismo público, né, que a gente faz quando a gente quer ter uma mudança mesmo de vida, né? Abandonar a nossa velha vida com as coisas que a gente julga que são erradas, né? Que a gente praticava, que a gente não quer praticar mais. Então, assim, nessa denominação, o nosso entendimento é que o batismo ele é feito quando a gente já é grande, né? Porque a gente tem esse entendimento das coisas que são erradas, das coisas que são certas, que a gente quer servir a Deus. Então o batismo é esse simbolismo público que a gente entrega a nossa vida a Jesus, né? Falando que a partir daquele momento a gente aceita Ele, que a gente não quer mais viver as coisas passadas que a gente vivia, os erros que a gente cometia, e a gente quer andar em um caminho mais correto, buscando os princípios que Ele deseja pra gente, né? Os desejos que Ele tem segundo a Bíblia para nós. Esse é o batismo. E era por esse que você não queria passar de jeito nenhum? Não. E eu lembro que aí, posso seguir? Porque eu converso demais, você sabe. Aí eu vou empolgar. Não, pode? E aí, quando a gente começou a fazer o estudo, eu lembro que elas começaram e eu não quis. Aí, num determinado momento, eu comecei a fazer o estudo com elas. E aí eu tinha muitas amizades, que eu tenho que falar também que Deus mostra muito pra gente as coisas. Porque quando você decide tomar uma decisão na sua vida, de alguma coisa, você vai ver muitas pessoas que aparentavam ser suas amigas se afastando e outras que você não sabia que eram se aproximando. Então, nessa época que eu comecei a fazer os estudos, né, a procurar entender mais o que elas estavam estudando e tal, eu lembro que tiveram algumas amigas que me deram conselho para eu não batizar, para eu não seguir, porque era uma seita, que eu só fosse assistindo, mas que eu não me aprofundasse, que eu não entrasse de cabeça e tal. E tanto é que depois que realmente eu me ingressei nessa igreja, elas nem se tornaram mais amigas, elas, né, se afastaram. É a luz que não fica mesmo junto com as trevas, né? A gente consegue ver isso depois claramente. Então eu comecei a estudar e com essas influências eu estava muito na dúvida se eu batizaria ou não. Nessa época eu já tinha deixado um pouco de ser rebelde. E aí eu lembro que ia ter uma abertura do escritório da igreja aqui, né, em Montes Claros. E aí um dos líderes lá da igreja falou que tinha como as meninas se batizarem, né, na abertura do escritório, na inauguração, porque o pastor-chefe ia estar ali para poder batizar. E aí elas falaram que queriam.
E eu não queria, e a minha mãe estava na dúvida por causa do meu pai. E eu falo que Deus usa as pessoas assim, que você menos espera. Porque o cabeleireiro, que eu já contei pra vocês, que já tinha dado, né, já tinha explicado, a esposa dele conversou com a minha mãe. E falou com ela que talvez o meu pai só mudaria de vida, só iria com a gente, né, se ele visse o testemunho da minha mãe. E aí ela conversou muito com ela, explicou algumas situações, algumas histórias de vida que ela conhecia, e a minha mãe decidiu se batizar. E eu já tava mais ou menos assim. E aí foi esse caso, por exemplo, do dia que eu tava chorando, que eu lembro que eu tava sentada no sofá, chorando muito, e a minha irmã mais nova chegou pra conversar comigo, e perguntou por que eu tava chorando. E eu falei isso, justamente, que eu tava indo perder minha vida, que a minha mãe já tinha vivido muito, que minha irmã mais velha tinha vivido muito, tudo que elas queriam, e que eu tava indo perder minha vida. E eu lembro claramente que ela falou assim: calma, Rafa, você tá nervosa porque a gente sempre fez tudo junto, né? A gente sempre foi muito unida, as decisões que a gente tomou, a gente sempre tomou muito junto. Mas se não for o seu momento, Deus vai te mostrar. Então fica tranquila. E aquilo entrou no meu coração e me acalmou muito. Só que aí o que acontece? Voltando para a esposa do cabeleireiro novamente, ela me deu um livro. E esse livro, eu peguei ele, recebi educadamente e guardei. Eu não queria ler. Como que ele chama? Livro? A Grande Esperança. A Grande Esperança. E aí eu guardei ele, não quis saber. E aí um determinado dia minha mãe perguntou se eu não ia ler. E aí eu falei assim, tá, vou ler. Só pra minha mãe falar. Só que aí foi quando eu li, que aí veio aquele, sabe assim, choque de realidade, que eu percebi mesmo Deus falando comigo, Jesus falando comigo. Só que ao mesmo tempo eu não queria aceitar. Eu falo que era a razão e a emoção batendo, assim, porque eu sabia que eu tinha que me quebrar mesmo, me colocar aos pés de Jesus, né, e passar a entender, e eu não queria. Então eu comecei uma luta muito grande. E aí eu chorei lendo o livro, e aí eu ainda fiquei relutando um pouco, mas o Espírito Santo já estava trabalhando em mim, que eu sei que ele já estava trabalhando nessa época, e aí eu decidi me batizar, e aí nós batizamos as 4 juntas. Eu, minhas 2 irmãs e a minha mãe. E aí a gente se batizou em 2013. Eu sou gente, minha cabeça tá muito ruim depois da gravidez, tá? Vocês me desculpem, mas foi em 2013 que a gente se batizou. Então, na verdade, assim, de todas as pessoas da sua casa, a sua conversão, pelo que você está falando, foi a mais difícil, aparentemente. Você foi a mais resistente, né? Claro que, no momento, seu pai também foi. Mas, sim, assim, pela união de vocês, mulheres da casa, e andarem sempre juntas, estarem sempre juntas, teu coração não aceitava aquela mudança, né? Sim. E é importante a gente falar sobre isso, por quê? Porque muitas vezes na nossa vida, nosso tempo não é o tempo do outro, né? Às vezes a gente quer, de qualquer maneira, que as pessoas que estão ao nosso redor tomem decisões porque nós estamos tomando. E você falou uma coisa muito interessante agora, que o Espírito Santo tem a forma de trabalhar, né? Por exemplo, Noemi tinha duas noras. Em uma, Deus, pela fé, agiu dentro do coração dela e a vida dela mudou completamente. A história dela deu uma guinada. A outra voltou para trás e foi viver em Moabe. Então, a gente precisa entender que cada pessoa tem o seu tempo, a sua disposição, e o Espírito Santo, ele trabalha diferente em cada vida. O que importa é que Deus, eu percebo quando você está contando, que Deus usou várias coisinhas na sua vida para ir te chamando a atenção. Então, o cabeleireiro, né? O livro, o incômodo na festa, por exemplo, de formatura, que todo mundo não estava fazendo nada e você estava lá vivendo uma vida numa boa, porque isso mexeu com você. O Espírito Santo, ele usa detalhes, né? São detalhes que ele vai usando e parece que esses detalhes são como um quebra-cabeça, né? Vai fazendo uma ligação, uma coisinha com a outra, até que o nosso coração explode de amor e a gente não resiste. E aí a gente entrega a nossa vida para Jesus. E eu acho que foi isso que aconteceu na sua vida, não foi? Nossa, é isso mesmo. Assim, quando a gente vive essas questões, a gente não sabe, não consegue enxergar, né? Quando você está vivenciando assim tão claramente. Mas depois, quando passa um tempo, Deus mostra muito claramente tudo.
assim, eu vi muito perfeitamente como que Deus trabalhou desde o início, assim, com todos esses detalhes mesmo que você falou, um quebra-cabeça para me trazer onde eu estou hoje. E eu vejo que realmente foi, assim, questão de salvação para minha família. Porque, como eu falei com vocês, a gente vivia e a gente bebia. E nossa família, nós estamos marcados por personalidades muito fortes. Os 5. Então, assim, muitas vezes a gente tinha brigas horrorosas por questões de bebida, questões que às vezes um não concordava com o outro por causa da bebida, se exaltava. Então, assim, a própria questão da minha irmã ter saído de casa, então eu vejo que, assim, se não fosse Deus, a minha família teria sido destruída. Destruída. Sim. Então, assim, eu vejo o cuidado dele, e é muito isso mesmo. Às vezes a gente se apega muito à história das outras pessoas, de como as outras pessoas têm uma história com Deus, de como as outras pessoas vivenciam isso, mas Deus tem a forma, assim, eu falo que é o moldezinho de cada pessoa. Então, ele sabe a hora certa, ele sabe a forma correta de alcançar cada coração. E não vai ser da mesma forma que alcançar a Patrícia, que ele vai alcançar a Rafaela. Então, assim, ele sabe dos nossos defeitos, as nossas fraquezas, as nossas imperfeições, como que ele precisa chegar na gente, né? Então, assim, as minhas irmãs foram buscar e já se convenceram. Eu precisei receber um livro, eu precisei, né, de mais alguns detalhes para poder amolecer meu coração, né? E eu sou muito grata a ele, porque ele não desistiu de mim, né? Porque eu era rebelde. Mas aí veio você, né? E aí faltava um membro da família. Então, a gente se batizou. Ele foi no batismo de vocês, o seu pai? Foi, e foi assim uma coisa muito, digamos assim, doida. Porque, filho, o nariz já tá escorrendo, que a gente chorar. Mas a gente se batizou às 4 e foi num sábado pela manhã. E ele tava trabalhando. E aí a minha mãe tava muito apreensiva porque ele não chegava. E ele chegou nos últimos minutos, assim, do segundo tempo. E eu lembro claramente que o pastor que estava celebrando nosso batismo, ele falou com ele, né? Cumprimentou, se apresentou e falou que ia voltar para batizar ele. E aí ele, e a gente também não acreditava nisso. E aí em 2013, né? Que foi o ano do nosso batismo, foi um ano, assim, bem complicado. Bem complicado, porque ao mesmo tempo que a gente se encontrou, assim, lá na igreja, a gente começou a se envolver nas programações, a gente começou a estudar muito a Bíblia e ver que realmente aquele era o caminho que a gente queria. A gente começou a ter muito impasse em casa, muito impasse. O meu pai não aceitava, e ele começou a falar que ele era o único certo da família, que estava todo mundo doido, que ele tinha que manter a sanidade lá em casa. Então, assim, a gente foi bem bombardeado, assim, durante o ano todo. A minha mãe, principalmente, assim, ele chegou a dizer algumas vezes para ela que ele não queria beata, que ele queria uma esposa, porque às vezes ela ia com a gente, ficava no dia todo da programação e voltava tarde para casa, né? E aí ele falava com ela isso. Então a gente via que realmente, ao mesmo tempo que a gente estava se encontrando nos caminhos de Deus, a gente estava tendo muitas lutas, né? E é uma coisa que vale a pena falar também, que muitas vezes as pessoas acham que quando a gente aceita Deus, quando a gente vai para os caminhos dele, tudo vão ser flores, né? E muito pelo contrário, né? Aí que começam as nossas provações, as nossas lutas, né? E aí que é para justamente provar se a gente está firme, né, nos caminhos de Deus. Então foi um ano bem complicado esse ano. Então, assim, a gente às vezes recebia pessoas em casa para poder fazer reuniões da igreja, alguns jovens e tal. Ele chegava com bebida, ele colocava música alta. Então, assim, foi bem complicado. E a gente tinha na nossa cabeça que ele nunca viria, que ele nunca se converteria, nunca ficaria junto com a gente, pelas coisas que ele falava. Só que aí depois de um tempo a gente descobriu que na frente ele falava isso com a gente, mas por trás ele falava outra coisa. Porque uma vez ele falou com um desses líderes que ele ficava muito tranquilo. Porque antes, quando a gente saía pra rua, a gente estava em algum boate, a gente estava em alguma festa. E agora ele sabia que quando a gente saía, a gente estava na igreja, a gente estava buscando a Deus, a gente estava com um jovem saudável, né? De forma saudável. Então, assim, ele não falava isso com a gente, mas ele já estava vendo como que estava acontecendo a nossa mudança. E aí, esse ano de 2014 foi justamente isso. Foi muito, assim, muita luta, muita provação. E aí era essa divisão em casa, digamos assim, né? Que a gente estava... Né? A fé de vocês estava sendo provada, né? Estava sendo provada. Então ele era rebelde dentro de casa, mas para as outras pessoas ele estava feliz por saber que vocês já não estavam mais naquela vida, né?
já estavam buscando coisas novas. E como é que ele você... não dava o braço a torcer pra gente, né? Eu acho que ele não queria perder, digamos assim, a moral. Mas para as outras pessoas ele já estava falando da nossa mudança, né? E como é que você percebeu que tinha alguma coisa mudando? Você estava no escritório, né? Uma vez você me contou. Foi, então, nessa época, eu trabalhava com meu pai, né? No escritório, ele é advogado e eu tinha me formado, eu trabalhava com ele. E aí, lá tinha um quadro de reuniões, eu costumava sempre colocar um versículo da Bíblia. E eu colocava DVDs, livros lá, às vezes alguns clientes iam lá e eu dava de presente. E em um determinado momento, um dia eu escrevi no quadro o versículo que falava que Jesus tinha preparar um local pra gente, queria nos buscar. E agora eu não lembro certinho de qual. Mas depois a Paty passa pra vocês. É melhor que eu. E aí chegou um cliente dele, né? E era um cliente muito gente boa, assim. Era um cliente que você via que também tinha princípios. E ele começou a conversar comigo. E aí perguntou. Falou assim, falou o nome do meu pai, né? Falou assim, o Lindon é evangélico? Aí eu falei assim, não, ele não é, mas nós somos. Falei com ele qual igreja a gente frequentava, a gente começou a conversar, com um papo muito legal. Quando o meu pai chegou, ele fez a mesma pergunta pro meu pai. E aí meu pai falou assim, ainda não. Aí esse ainda deu um estalo assim em mim, eu lembro que eu tava no computador, eu levantei assim, olhei, falei nada, fiquei na minha. Porque assim, pra gente não existia essa possibilidade, a gente vivia assim, muito distante, assim, por tudo que a gente vivia. E aí eles, né, fizeram toda a questão lá, que precisava documentar lá no escritório, e eles saíram. E aí o meu pai só contou isso pra gente bem depois. Quando eles saíram, esse cliente dele, ele deu tipo, perdão da palavra, pessoal, um esculacho nele. Então, assim, ele falou mesmo o que ele estava esperando para servir a Deus, o que ele achava que ele ia perder se ele fosse servir a Deus, né? Que ele não conhecia a minha mãe, mas pelo contato que ele tinha comigo, com a minha irmã, que a minha irmã fazia estágio lá também, nós éramos meninas muito voltadas a Deus, então que ele só tinha a ganhar, né? Que ele não tinha nada a perder. E aí essa conversa eu acho que foi meio que decisiva. Eu acredito que o Espírito Santo também já estava trabalhando no coração dele e usou esse cliente dele para dar um start assim para ele se ligar mesmo assim. E aí a gente estava em casa, a gente tinha sido convidado para gravar o nosso testemunho, né, para o escritório, porque ele ia passar para as igrejas. E a gente estava conversando e ele chegou falando que queria, né, frequentar com a gente, que ele iria estudar a Bíblia para aprender mais sobre os princípios e tudo certinho. A gente não acreditou. Nossa, a gente ficou muito eufórico, a gente gritou. E eu fiquei meio até assim com medo dele desistir. E falei com ele para aproveitar a gravação, né? Se batizar e depois estudar. Nem podia, né? Mas depois que eu entendi que tinha que fazer o processo certinho. E aí foi uma coisa tão de Deus, que aí 1 ano depois, exatamente, a gente se batizou no dia 25 de janeiro de 2013, se eu não estou enganada. E ele no dia 26 de janeiro de 2014. Um ano depois, o pastor voltou para poder batizar ele. Eu vou fazer só uma pergunta, que você falou uma coisa que dá curiosidade nas pessoas. Você falou que quando seu pai aparece no meio daquele evento que vocês iam falar e teu pai diz que ele tem vontade de conhecer, né, e se batizar, vocês ficaram muito eufóricas, aí você falou assim, que você falou, pai, então batiza. E você Sim. falou uma coisa aí que você depois entendeu que ele não poderia batizar sem estudar. Por quê, Rafa? Então, é porque assim, a nossa denominação, né, a igreja que a gente frequenta hoje, ela entende que as pessoas realmente não podem se batizar por emoção. Elas têm que estar por entendimento mesmo, entenderem que elas querem, que elas precisam daquilo. Então, o que é o batismo por emoção? Justamente seria isso que eu falei. Vai lá, batiza e depois estuda. E o estudo justamente serve para mostrar o porquê que aquela igreja está, né, os princípios que ela traz, por que ela está embasada na Bíblia. E aí, com esses estudos, que a gente tem a certeza, né, de que ali é o lugar certo, de que ali é o lugar para a gente buscar a Deus, né, basear a nossa vida, as nossas atitudes. Então, por isso que é feito o estudo antes, para a pessoa poder conhecer todos os princípios, ter a certeza, né, de que ali é um lugar correto, e depois ela toma a decisão do batismo. Então, na verdade, ninguém toma a decisão, como vários lugares acontecem, de tipo assim, você aceita Jesus e vai. Sim. Na verdade, você precisa ter um estudo bíblico, literal, do que a Bíblia tem a ensinar. Sim. E você precisa aceitar aqueles princípios bíblicos, né?
fundamentais para a tua vida, é isso? Sim, sim. E aí, E assim, eu acredito que é muito... você é batizado. Só depois que você realmente entende isso, você é batizado, é isso? Sim, e eu acredito que é de extrema importância, porque, por exemplo, como eu falei com vocês, a gente cresceu em uma denominação. Só que a gente não estudava a Bíblia. A gente não tinha o costume de abrir a Bíblia em casa, todos os dias, de ler. Só nos momentos das reuniões que a gente ia, né, na igreja, que a gente lia, mas lia um pedaço específico, né, um texto específico já estava lá no padrão, e a gente não buscava. E aí, com o estudo bíblico, não. É um estudo mesmo, que tem as perguntas, e você folheia a Bíblia mesmo, os textos bíblicos, para você ver o que é que Deus tem falado na Bíblia. Então, assim, eu acredito que é uma coisa que é realmente de Deus, porque não tem dúvidas. Você pega a Bíblia e você lê mesmo, e você vê as verdades lá que estão escritas, e aí você passa a entender as coisas, né? Muitas coisas que a gente não sabia antes, por falta de conhecimento mesmo, de buscar, hoje a gente entende porque a gente hoje tem o hábito, né? E esse hábito começou com o estudo mesmo da Bíblia para poder se batizar. Muito interessante isso, né? Muito interessante essa forma da gente aceitar a palavra de Deus e depois tomar a decisão de entregar a vida a Jesus, né? Sim. E só por isso, o seu testemunho já seria muito especial, porque houve uma segunda chance de Deus, assim, houve um pulo do gato na tua vida, né? Sim. Você estava vivendo uma história, e aí eu vou voltar numa pergunta que eu fiquei pendurada com você lá atrás. Tá. Você vai ouvindo nessa história, né, de transformação e mudança, e você menciona que você tinha uma vida que você bebia, que você ia para boate, que você tinha amigos que frequentavam outros lugares, usavam outras coisas, né? Porque a gente sabe como é que é na Sim. roda de amigos, o que a gente faz. E por que, quando você decide ir para essa denominação, é a hora que você decide estudar a Bíblia, a hora que você decide se batizar, nada disso mais faz parte da tua vida? Por quê? Qual o motivo? Primeiro, porque eu acredito que a gente eu buscava, né? Uma resposta nessas coisas de um vazio que eu tinha, que depois eu preenchido com Deus. Então, às vezes a gente busca algumas coisas assim, ilusórias, dinheiro, bebida, festas, para poder preencher um vazio que é Deus, que é de Deus, não tem explicação. E segundo, porque depois buscando, né, e me aprofundando, eu entendi que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, a própria Bíblia nos diz isso, nos traz isso. E como templo, nós temos que cuidar dele, né? Então, algumas coisas não são benéficas para o nosso corpo, como a bebida alcoólica, como os entorpecentes, né? Alguns tipos de alimentos. Então, eu só aprendi isso depois. Porque antes eu não estudava, eu não tinha esse conhecimento. Então, para mim, né, tocando bonde na juventude, estava tudo bem. Depois que eu aprendi e que eu vi que realmente a Bíblia traz isso pra gente, isso não condizia mais com os princípios que eu estava a fim de buscar, né, aprender e colocar na minha vida. Sim, e foi fácil para você ir largando estas coisas conforme você ia aprendendo, ou havia resistência da sua parte? Olha, eu falo que é uma coisa muito de Deus, Paty, muito de Deus. Porque, assim, não foi difícil. Uma coisa, assim, que mexia comigo ainda há um tempo, que eu tinha muita dificuldade, era a questão de música, de festa, essas coisas. Aí eu tinha vontade ainda, logo quando eu fui pra igreja, assim. Mas a questão de beber, eu nunca fumei, nunca mexi com droga, graças a Deus, a minha questão era mais bebida. Mas, assim, Deus é tão perfeito, e quando eu decidi estudar, decidi aceitar esses princípios, né, a vontade de Deus, eu nunca mais coloquei uma gota de álcool na boca, e não foi nada assim que, eu tô com vontade de beber. Não, nunca mais tive. Então, assim, eu acredito que Deus tirou mesmo, assim, quando eu entendi, eu acho que a questão é a gente pedir mesmo o entendimento do Espírito Santo. Quando eu entendi que aquilo ali não era bom pra mim, que eu não precisava daquilo, eu nunca mais senti vontade de beber. Isso não me faz falta, nunca mais fez. Eu acho que é importante a gente citar aqui, gente, que o Espírito Santo, ele tem o maior interesse de uma transformação na nossa vida. A Bíblia fala que a gente precisa se renovar a cada dia. A nossa mente precisa se renovar. Com isso, o nosso espírito, o nosso corpo. Então, com esse entendimento, eu percebo que o Espírito Santo é o maior interessado, Rafa, nessa mudança. Então, às vezes, a gente fica morrendo de medo. Eu vou ter que
agora seguir um outro caminho, gostar de outras coisas. Toda vez que você tiver que pensar, eu vou ter que, tá errado. Sim. Você tem que pensar assim, quem está me apresentando um novo caminho? É Jesus. Se é Jesus, em cada passinho que eu der, Jesus vai vencer algo na minha vida para que eu possa segui-lo de todo o coração e de toda a minha alma. Sim. Então eu queria que vocês tirassem do coração a preocupação. Às vezes a gente fica preocupado. Eu não vou poder comer isso, eu não vou poder beber, eu não vou poder dançar, eu não vou poder isso. E não é, eu quero dizer para vocês, andar com Jesus não é eu não posso fazer isso. Você pode todas as coisas. Inclusive a Bíblia fala. Você pode todas as coisas, mas nem tudo é bom para você. Então você precisa entender que se você quer andar com Jesus, você tem que parecer com Jesus. E não é eu que estou dizendo, a Bíblia fala isso. A gente tem que andar como ele andou. Ah, Paty, mas eu não consigo, nem você nem eu. A gente só consegue conforme a gente vai contemplando Jesus. E o Espírito Santo vai mudando a gente e vai renovando. E a Rafa falou uma coisa muito legal. Quando você começa a aprender de Jesus, abrir a Bíblia e ler aquelas novidades que nunca você tinha visto antes, aquilo aquece o teu coração. E você fala, gente, existe isso? Eu nem sabia que era assim. E Jesus começa a mudar e moldar a vida de vocês. A moldar e mudar a nossa vida. Porque hoje eu sou assim, Rafa é assim. E a gente entende que não é forçado. Tem gente que fala assim, nossa, esses crentes é tudo louco, meu. Esses crentes têm problema. Mas o crente cristão, ele não tem problema e nem é louco. Ele é livre. Porque ele descobriu que ele pode fazer todas as coisas, mas ele não faz porque ele não quer mais. Sim, agora, isso não faz mais falta. E as pessoas que não conhecem, elas simplesmente não conseguem largar. Não conseguem largar o cigarro, não conseguem largar as drogas, não conseguem largar uma vida promíscua, não conseguem largar a pornografia, porque tudo que elas acreditam e vivem é aquilo. Então, quem não é livre não são as pessoas que conhecem a Jesus. Sim. E eu queria deixar para vocês pensarem. Então, no contexto da história da Rafa, já parece que Deus já abriu essas novas chances aí na vida dessa família. Viu quanta coisa Deus fez? Vinha vindo uma família de uma cidadezinha pequena, cheia de problemas, cheia de questões ali entre a família, gênio forte, bebida, tanta coisa. E aí Deus foi transformando essa história e foi mudando a história de uma forma sobrenatural. Já era bastante, já dava para terminar o podcast aqui mesmo, tá tudo certo. Só que aí Deus, como ele gosta de abundância, Deus faz mais. E aí, olha que impressionante. Deus vai na vidinha dessa menina que tá aqui, daqui é a Rafa. E aí, o que Deus faz, Rafa? Conta pra gente. Porque Deus aí, ele se apaixonou por você. Aí, o que aconteceu? Aí Deus pegou a que era mais rebelde, né, da família, a que não queria, né, se converter e se entregar para ele, e colocou para trabalhar dentro da denominação da igreja. Então, eu trabalhava com meu pai na época, como eu falei com vocês, e na época que a gente se batizou, o escritório da igreja estava indo ser instalado aqui em Montes Claros. Só que eu não entendia, não sabia o que era. O pessoal estava fazendo a seleção, né, enviando os currículos, eu não sabia. Só que aí um ano depois, mais ou menos, acho que foi um ano depois, eu enviei o currículo para lá, e em um evento que teve, conversando com um dos líderes, ele falou assim, não, beleza, envia seu currículo que a gente vai verificar. Nessa época, a igreja ela tem alguns encontros, né, regionais, em determinada época do ano, que ela treina os líderes, que ela explica os projetos da igreja para aquele ano, né, as ações que vão acontecer. E minha família foi convidada para estar nesses encontros, para poder testemunhar, né, das bênçãos que Deus tinha realizado, das mudanças, das transformações. Num desses encontros, um dos líderes me chamou e perguntou se eu poderia estar no escritório para poder fazer entrevista no outro dia. Eu falei, não, perfeitamente. E aí a líder, né, feminina, que cuida da parte das mulheres da igreja, falou, nossa, que legal, vou ter uma secretária advogada. Aí eu, né, tudo bem.
fui lá, fiz a entrevista e aí eu fui chamada para poder trabalhar. E na época, o líder que fez a entrevista comigo, ele até me explicou por que eles já tinham visto meu currículo e eles não tinham me chamado ainda, né? Por um cuidado que eles estavam, porque eu ainda era nova, né, na fé, eu ainda estava estudando a questão dos princípios, de como a igreja funcionava, né? Então eles tinham um pouco de medo de eu ingressar e isso acabar atrapalhando, né, o meu amadurecimento espiritual. Mas, gente, Deus, ele trabalha de uma forma que, assim, é inexplicável. É inexplicável, assim, o amor de Deus, ele transcende mesmo. E só quando a gente busca que a gente entende isso. Porque, assim, depois que eu comecei a trabalhar dentro da denominação, foi tanta bênção na minha vida, que, assim, a gente podia varar a noite falando, mas eu vou resumir, né, porque daqui a pouco também meu bebê vai acordar pra mamar. Mas, assim, uma das primeiras coisas, quando eu entrei, eu lembro que o meu chefe direto, assim, né, porque na denominação, na igreja, no escritório, é separado por departamentos. Então, no departamento que eu estava, o meu chefe direto falou assim comigo. Eu lembro como se fosse hoje. Rafa, aqui a gente não ganha muito. Aqui a gente não ganha muito. Mas Deus cuida da gente de uma forma que nada falta. Nada falta. E assim, você vai ver as bênçãos de Deus se multiplicarem na sua vida. E eu não acreditava nisso, né? Gente, mas foi uma coisa tão impressionante que realmente eu entrei para trabalhar porque eu entendi que era um chamado de Deus. Eu não entrei para trabalhar na minha área, né? E eu ganhava menos do que eu ganhava no escritório do meu pai. Só que era uma coisa tão assim, inexplicável mesmo. Eu tô precisando pegar uma palavra aqui, mas é inexplicável, não tem outra. E quando eu trabalhava com meu pai, que eu ganhava mais, eu gastava pra caramba. Eu ficava até endividada. E aí, quando eu comecei a trabalhar para a igreja, que eu já tinha uma outra forma de entender também a questão dos recursos, porque quando você está próximo de Deus, tudo muda, né? Seu entendimento de várias coisas mudam. Meu dinheiro começou até a sobrar e eu até comecei a emprestar para os meus lá de casa. Então, assim, eu vi Deus trabalhando em todas as áreas da minha vida. Na questão financeira, não só na questão espiritual, que foi a primordial, mas na questão financeira, né? Na minha questão pessoal com a minha família. E aí depois teve a outra bênção também, né? Então, só para a gente entender. Então, na verdade, Jesus vai lá, te resgata de uma vida, cuida de você, te leva para os braços dele através do batismo. E aí Deus te chama para trabalhar para ele, porque na denominação que você se batiza, existe uma organização corporativa, né, por trás Sim. da igreja, para cuidar de todos os setores da igreja, para organizar de fato, né? E aí você é chamada, tá? Mas Bem isso. Deus te chama, literalmente, para você aprender a viver uma vida diferente do que você vivia. Deus primeiro te ensina a lidar com você mesma, mas Deus tinha uma bênção escondida para você aí nessa situação. Qual era, Rafaela? Então, minha gente, eu fico assim, eu até vou chorar, eu acho, porque eu fico encantada como que é o cuidado de Deus. Eu até comentei isso com a Paty. Eu sempre tive o sonho de casar e ter uma família, ter filho. E eu sempre falava isso, eu falava isso com as minhas amigas, mesmo na época de faculdade, que elas estavam assim preocupadas em namorar, né, curtir, eu sempre falava isso. Eu quero me casar, eu quero ter uma família, e eu quero me casar com 27 anos. Gente, é uma coisa tão inacreditável que, assim, eu namorei, né, alguns rapazes, e eu costumo falar que eu tinha até dedo podre. Que eles não estejam assistindo, né? Se assistir, me desculpa, né? Enfim. E aí, o meu atual esposo, o Silas, ele morava no sul de Minas. E eu já trabalhava no escritório desde 2014 e em 2015 ele chegou para trabalhar. Ele foi chamado para trabalhar aqui em Montes Claros. Quando ele chegou, eu namorava com outra pessoa. Só que a gente se aproximou muito, a gente ficou muito amigo, muito amigo. A gente tinha um quarteto lá na época, andava sempre junto, ia pra igreja, se envolvia nas coisas da igreja. E aí, mais ou menos no meio de 2015, se eu não estou enganada, eu terminei esse namoro. E era um namoro que não agradava os meus pais. Meu pai não gostava muito do meu ex-namorado. E o Silas, ele, assim, ele se aproximou mais ainda e ele foi um amigão, assim, super consolador. Eu falei que ele já tinha interesse. Mas, assim, aí ele veio, né? Como é que é? Eu acho. Ele fala que não, mas depois ele vai ver isso aqui, ele vai me matar. Mas tá bom. E ele foi, assim, um amigo mesmo, que Deus já tinha planos, né? E a gente se aproximou mais ainda.
E eu lembro que aí a gente começou a se aproximar muito, se aproximar. E, gente, e é engraçado que quando o Silas chegou, eu queria apresentar ele para outras amigas minhas, porque eu namorava. Mas aí depois que eu terminei, que a gente foi se aproximando, a gente foi vendo algumas coisas em comum, só que eu ainda tinha receio, porque a gente tava muito amigo. E eu lembro que a minha mãe falou assim: Rafa, você conhece mais o Silas nesse 1 ano que vocês ficaram amigos, do que muitas pessoas que namoram, porque ele já te viu chorando, ele já te viu te xingando, ele já te viu sem maquiagem, com maquiagem de todas as formas. Então, minha filha, vai! E aí a gente começou a namorar em dezembro de 2015. E aí, em maio de 2018, com 27 anos, eu me casei com ele. E aí hoje a gente vai fazer em maio agora, 5 anos de casado, e hoje a gente tem o nosso filhinho, o Murilo. Então, assim... Só uma coisinha que eu quero falar. Você tinha pedido a Deus que você casasse aos 27, né? Sim. Às vezes as pessoas me perguntam assim: Paty, mas vale a pena a gente orar e pedir para Deus aquilo que a gente quer? E eu quero dizer que vale a pena sim. Eu já vi várias histórias. Eu mesma já passei por histórias onde amigas minhas pediam para eu orar e eu sempre dizia assim: faz uma cartinha para Deus. Escreve o que você gostaria, porque Deus tem maior interesse. Ele fala: tudo aquilo que vocês me pedirem em meu nome, sim, eu farei. Então, Deus fez toda a trajetória, e quando Ele viu a tua obediência, quando Ele viu a tua entrega, Ele te presenteou com a tua família, né? Sim. E hoje vocês têm um Murilo, sim, né? E que é uma gracinha. O Murilo só não vai aparecer aqui para vocês, gente, porque ele tá dormindo. Mas ele é... Depois vocês vão lá no Instagram da Rafa, que vocês vão conhecer o Murilo. Ele é muito fofinho. Eu ainda não... E deixa eu só falar uma coisa, como que é o trabalho de Deus, porque ele tirou o Silas também, lá do sul de Minas, porque o Silas, ele nasceu aqui no norte de Minas e a família dele foi pro sul. E ele falava que ele não voltaria para Montes Claros. Olha pra você ver. E ele veio trabalhar no escritório de Montes Claros, justamente porque Deus trouxe ele para poder, né, me conhecer e pra gente formar nossa família. Ele tá ali fazendo sinal que não. Então, assim... Aparece aí pro povo ver ele. Cadê ele? Aparece aí, Silas. Oh, vem aqui, que a Paty tá pedindo pra aparecer aqui pro pessoal te conhecer. Vem aqui. Ele não fazer sinal que não. Ele é tímido, gente. Toda a parte aparecida ficou comigo e a parte tímida ficou com ele. Vem aqui dar um olho aqui, pessoal. É que ele tá ali dando apoio. Ele tá dando apoio pra mãe, olhando o bebê lá pro bebê. A bênção da vida da Rafa. Conheçam o Silas. Pelo menos parte da família vocês vão conhecer. Olá, boa noite. Silas é uma bênção na vida dela e uma bênção na vida de todo mundo que conhece o Silas. Ele é um amigo, assim, incrível, gente. Silas, então foi isso mesmo. Você foi parar aí para conhecer sua esposa, isso? Então, ela fala que foi, né? Ela fala, é verdade. É verdade. E hoje, para honra e glória de Deus, vocês têm o Murilo, né? Amém. Sim. Nosso presente, né? Nosso maior presente. Vocês são um presente na vida de todas as pessoas que conhecem vocês, com certeza. Eu queria perguntar para Rafa, diante de toda essa trajetória, né? Eu tenho trazido pessoas aqui que elas têm traçado uma linha clara das chances de Deus de mudança, de transformação, de crescimento, né? Eu faço isso porque eu quero que as pessoas entendam que Deus, apesar do silêncio, muitas vezes, Deus está trabalhando na vida da gente. E por mais que a gente não veja, né, que nem você acabou de mencionar do Silas. Silas estava lá, que não voltava de jeito nenhum. Quando Deus quer, a coisa acontece de qualquer jeito, Deus traz. E aí Deus vai traçando toda a nossa história de maneira sobrenatural, silenciosa, e as coisas acontecem. Então eu queria que você deixasse aqui o porquê que a gente deve entregar a vida para Deus. Por que você acha que é preciso entregar a vida para Deus? Qual que é o motivo? Por que a gente tem que fazer isso? Por que a gente tem que deixar Deus atuar? Se o Silas quiser falar, você deixa ela falar, Silas, depois você fala. Vai.
não é que ele tá fazendo sinal, é porque a gente mora no apartamento. E aqui tem uns cachorros e uns gatos fazendo uma gritaria aqui. Desculpa aí, gente. Mas, assim, eu vejo que não há outro caminho, Paty, do que você estar nos caminhos de Deus. Como eu falei com vocês, eu me batizei, acho que eu tava com 22 anos, né? Pra ser mais exata, assim. Então, eu tava naquela fase de ilusão, né? De uma falsa felicidade, que hoje eu sei que tudo que eu buscava era Deus. Então, quando eu ia pra festa, quando eu bebia, eu buscava preencher um vazio que hoje que eu sei que é só Deus para completar. E assim, é muito isso que você falou um pouco atrás, a gente fica muito preocupado com as coisas, do que eu tenho que deixar para servir a Deus, do que eu tenho que fazer. Mas só vai. A frase é essa, só vai. Deus quer a gente da forma como a gente está. E Ele vai trabalhar no nosso coração, Ele vai nos mostrar o que a gente precisa mudar na nossa vida, né? O que Ele tem traçado para nossa vida. Então, assim, eu sou muito grata a Deus. Nossa, muito, muito, muito. Já que eu falei isso com o Silas várias vezes, com os meus pais, com as minhas irmãs, que Deus realmente, Ele, assim, salvou a nossa família. Não tem outra explicação, sabe? Como a nossa vida estava indo, a gente, com certeza, hoje... Não sei, teria acontecido o pior. Com certeza, meus pais talvez já tinham se separado. E hoje eu vejo as bênçãos mesmo caindo assim sobre nós, sabe? Não só sobre a minha família, o Silas e o Murilo, mas das minhas irmãs, dos meus pais. Sabe, assim, eu só tenho que dizer que, gente, servir a Deus é a melhor coisa que existe. Não tem outra explicação, assim. As coisas que a gente vê, o sobrenatural de Deus na nossa vida, são muitos milagres que eu poderia contar aqui, de coisas que eu já presenciei depois que eu decidi andar nos caminhos de Jesus. Sim. Sabe? E assim, isso, eu acho que o mais lindo é que isso é grátis. Isso você não precisa pagar. Deus está aqui, é aberto, né? A Bíblia dele, a palavra dele está aí, a Bíblia, pra gente buscar mesmo. Se quem está assistindo aí tiver alguma dúvida do que eu falei, é só pegar a Bíblia, buscar lá. É uma carta de amor de Deus para nós mesmos. Então, assim, tem tantas histórias lindas na Bíblia, né? Tem a de Ruth que você citou hoje. Eu sou apaixonada com a história de José, a história de Esther. São, assim, histórias de pessoas comuns como nós também, que deixaram ser usadas por Deus, que tiveram encontros com Deus, e a gente vê como que Deus transformou a vida delas, né? Então, assim, se eu pudesse falar com qualquer pessoa que está assistindo agora, não se preocupe como você está, só abra seu coração a Deus, entregue para Ele, sabe? Peça Ele para entrar, que o resto, que precisar ser mudado, Ele vai mudar. Se Ele precisar te afastar de alguma coisa, Ele vai te afastar. Eu costumo dizer que Deus nunca vai perder a chance de salvar alguém. Então, se naquele momento Ele precisar te afastar de alguma coisa, de alguém, de alguma situação, para te salvar, para poder te mostrar o bem, Ele vai fazer. E assim, eu não vou falar mais não, porque eu vou chorar. Ótimo. Silas, quer falar alguma coisa? Dá para ouvir ele usando o microfone aqui? Dá? Acho que dá. Só complementando isso que a Rafa falou, quando Deus, vocês falaram aí de que Deus planeja, né, a nossa vida. Então, quando Deus tem um plano, e Deus tem um plano para a vida de cada um, basta a gente reconhecer isso, encontrar esse plano, qual é, né, e seguir da forma como Deus pede. Então, para que a gente entenda isso, a gente tem que ter essa comunhão com Deus, tem que ser amigo de Deus. Então a gente tem que buscar isso para saber o que Deus quer para nossa vida. E a história da Rafa, eu acho, desde que eu conheci, né, desde que a gente se conheceu, eu conheci a história, né, dela, da família dela. E hoje, da nossa história, né, que hoje eu faço parte dessa história da vida dela também, né, da nossa família. E realmente, um pouco tempo atrás, a gente até conversando e eu analisando, em um dos momentos em que ela vivia isso daí, e eu analisando a minha vida nesse período. O que eu estava fazendo, como que eu vim parar aqui. Ela falou de quando eu vim para cá e a gente se conheceu. E teve coisas que aconteceram na minha vida para que eu chegasse aqui, que quando eu fui puxando ali as datas e o tempo, foi meio que ao mesmo tempo que ela passava por essas situações que ela estava vivendo. Então, assim, teve pontos assim que realmente mudaram tudo que eu tinha planejado, todo o curso ali da minha vida. Então, né, na faculdade,
planos que eu tinha de trabalho e tudo mais. Então teve pequenos detalhes ali que, inclusive, quando eu fiz a entrevista para trabalho, para vir para cá, por questões ali de 2 minutos, eu poderia perder essa entrevista. Eu estava saindo para viagem, inclusive para tentar vagas de emprego em outro estado. E quando a gente estava guardando as malas no carro, recebi uma ligação que eu teria que estar no dia seguinte para essa entrevista lá, né, na cidade mesmo que eu morava, lá em Lavras. Então, coisas pequenas, talvez eu poderia ter perdido essa oportunidade, não sei se teria conseguido, né, outra forma de ter vindo para cá. Então, e Deus fez ali com que tudo isso desse certo para que a gente se conhecesse hoje, e hoje a gente tem nossa história. Então, são pequenos detalhes que às vezes a gente não percebe, mas que muda as decisões, né, que a gente toma, muda algumas rotas da nossa vida, e a gente tem que ter sempre esse contato com Deus para que Ele nos mostre qual é o caminho que a gente deve seguir. É verdade. Nossa, essa parte é muito linda, viu, Silas? Você entrou no final para fechar com chave de ouro. Aí quase eu chorei mesmo, tá vendo? A verdade é assim, eu entendo o que você está dizendo. Você está dizendo o seguinte: se nós estamos com uma mente sempre conectada a Cristo, a gente não precisa se preocupar, porque os pontos vão se ligando como um quebra-cabeça para no final a gente olhar para trás e ver todas as bênçãos que Deus tinha para a gente. Por isso que eu acho tão importante, sabe? Quando eu escolhi o nome do podcast que eu queria abrir e falar do amor de Jesus, claro que pensando na minha própria vida, mas eu acredito que a segunda chance de Deus é isso, é você estar sempre atento aos detalhes. Porque você vai vendo nos detalhes que há uma mão poderosa em silêncio agindo na sua vida. E aí, olha que lindo o que o Silas falou, né? Ele estava lá, as coisas estavam acontecendo e ele, depois que ele casa, depois que ele para pensar, ele descobre que ao mesmo tempo que a vida da Rafa estava caminhando numa direção, Deus estava trazendo ele para a mesma direção. Viu, meninas e meninos que querem conhecer alguém? Não deixem de orar. Às vezes o seu príncipe está a caminho, né, Rafa? Às vezes ele está a caminho. E Deus é capaz de... Quantas horas é de Lavras até onde você foi parar, Silas? Não, umas 8, 9. 8, 9 horas. Mais ou Deus menos. Para lá, mesmo ele achando que ele nunca ia voltar, e ele quase perde por 2 minutos a chance de ir. Mesmo assim, quando é povo de Deus, Deus faz, né? E aí Deus dá esse presente para vocês, que é o Murilo, que está com quantos meses? Vai fazer 4 agora já. 4 meses. E foi uma bênção maravilhosa. O Murilo é uma graça, é um presente mesmo. E eu acredito, porque eu vivo perto de vocês, assim, vocês são uma bênção. Pelo menos na minha vida, eu sinto essa bênção, esse amor, esse carinho. Adoro comer até agora eu vou chorar. Com pequi para mim, que é maravilhoso, gente. Maravilhoso. É o melhor arroz com pequi que eu já comi na vida. E aí, eu acho que o testemunho de vocês é singelo, mas é lindo. Rafa, o que Deus fez na vida da sua família é lindo. Que as pessoas que passarem por aqui, elas possam entender que andar com Jesus não é a gente ser uma pessoa de cabeça fechada, de mente fechada. É a gente ser abençoado mesmo, a gente ser cuidado, ser protegido, e Deus se preocupa com os mínimos detalhes para a nossa felicidade. Então eu quero pedir a Deus que Deus abençoe vocês abundantemente, né? Na vida de vocês, a vidinha do Murilo, que Deus esteja sempre com vocês. Obrigada por esse momento aqui com vocês. E eu queria saber se vocês querem deixar alguma mensagem especial para quem está assistindo. Alguma palavra que possa abraçar essas pessoas que estão vendo depois de ouvirem vocês. O que vocês querem deixar para a gente fazer a oração? Primeiro eu quero agradecer pelo convite. Quando a Paty me convidou, eu ainda fiquei meio receosa, porque quem é mãe sabe, com o nenenzinho novo, às vezes é muito incerto à noite, se está dormindo ou não. Mas eu
eu e o Silas, a gente tem muito esse entendimento. E quando Deus chama, a gente tem que atender. Então, assim, eu entendo que até esse convite para estar aqui conversando hoje com vocês foi um chamado de Deus. E, assim, onde eu tiver a oportunidade de testemunhar do amor dele, das maravilhas que ele fez na minha vida, eu vou fazer. Porque não tem explicação o amor que ele teve por nós, tudo que ele transformou e onde a gente está hoje é graças ao amor e à misericórdia dele mesmo. Então, assim, para todo mundo que vai assistir, que vai ouvir esse podcast, eu acredito que a gente não tem que entender muitas coisas, a gente tem que aceitar os planos de Deus. Porque Deus, ele tem uma visão muito maior que a gente. Então, a nossa mente é muito finita, a gente às vezes vê muito o agora, a gente às vezes só tem aquela visão assim, né, daquilo ali que está acontecendo e ele é o que a gente está falando de quebra-cabeça. A gente vê a pecinha e ele já vê o quebra-cabeça todo montado. Então, assim, coloque a sua vida nas mãos de Deus, entregue mesmo, seja o que for que você esteja vivendo, se é algum problema, se é alguma alegria, porque às vezes a gente tem mania de buscar a Deus também só nas horas difíceis, nas horas alegres a gente tem até a tendência de se afastar. Então, assim, entregue mesmo a sua vida, todos os seus planos para Deus, porque Ele vai saber como conduzir da melhor forma e os planos dele são sempre melhores que os nossos. São sempre melhores. Amém. Quer falar alguma coisa, Silas, para terminar? Amém. Eu só quero fechar com um versículo que é aquele: entregue os seus caminhos ao Senhor e o mais Ele fará. Então, simplesmente fala tudo, né? Confia em Deus, tem certeza que Ele fará todo o resto. Amém. Eu quero dizer assim, que assim como começa a história de Ruth, né? Era uma tragédia que virou uma bênção. Porque Ruth, ela foi leal a Deus e Deus foi traçando uma história linda. Assim foi a história de vocês, né? Assim foi a história linda. Quando eu estava pensando na história, o que falar, Deus me trouxe a história de Ruth. Quando começa tudo tão ruim, numa situação tão ruim, escolhas tão ruins, aí Deus pega e transforma tudo de uma forma tão bela, né? E Ruth hoje a gente sabe que ela acabou se fazendo parte da linhagem, né, do nosso Salvador. Então a gente vê que quando Deus traça uma história, Ele traça uma história para sucesso, Ele nunca traça uma história para fracasso. Então, Amém. que Deus abençoe vocês. E eu vou convidar todo mundo para fechar os olhos. E eu vou convidar o Silas para fazer a oração final para a gente de novo. Pode ser, Silas? Para você abençoar todo mundo e a noite de todo mundo, tá bom? Tá bom, oremos. Senhor Deus, queremos te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor sempre tem derramado em nossas vidas. Hoje nós te agradecemos pela vida da Rafa, da sua família, pelo cuidado que o Senhor teve em buscá-los onde eles estavam, da forma que estavam, e ter transformado a vida deles. Amém. E hoje eles são bênçãos na minha vida, na vida dos amigos, dos familiares e de todos que estão à sua volta. Amém. E eu te peço para que o Senhor, que eles possam continuar, né, com suas vidas, com essa história, levando para as outras pessoas, para que aqueles que também se encontram perdidos, às vezes sem achar saída para alguns problemas, algumas dificuldades, para que possam confiar em Ti e saber que o Senhor está guiando tudo, está cuidando de tudo. Amém. Que nós possamos ter isso em mente e sempre ter essa confiança, que o Senhor fará tudo por nós. Amém. Te pedimos também pela Paty e por todos aqueles amigos também que estão nos assistindo, nos ouvindo, para que o Senhor possa também derramar a bênção na vida de cada um deles. Proteja cada um de nós, nos dê uma boa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou abrir os comentários aqui e vamos ver o que está escrito aqui para vocês. A Sônia escreveu o seguinte, a Sônia: bela live, eu estou pedindo que Deus me molde, que me restaure espiritualmente. Amém, Sônia. Amém. A Claudinha está dizendo que Deus abençoe ricamente a linda família de vocês e está mandando beijinhos pro Murilo. Ai, beijo, Claudinha, saudade. E ela escreve aqui: casal lindo que tem o maior carinho, vocês são lindos, saudades.
Ah, A Lu tá dizendo abraço para vocês, tá dando boa noite pro Silas. Aí, Silas, até tu. Ela tá dizendo, Boa noite, Lu. pela segunda vez ela está ouvindo o testemunho da Rafa e ela tá dizendo quanto Deus é maravilhoso na sua vida, Rafa. é mesmo. E a Cláudia fala que o testemunho de vocês é muito lindo. Então, assim, muitas pessoas passaram por aqui. Eu não consigo ver todo mundo que passou por aqui, mas eu sei que passaram. A gente só agradece a Deus, que Deus possa nos abençoar. Uma ótima noite de sono para todos. E Rafa e Silas, muito obrigada, tá bom? A gente agradece. Beijo para todo mundo que estava assistindo, que todo mundo que ainda for assistir, for ouvir, possa ser abençoado de alguma forma pela nossa história, né? E, Paty, que Deus continue te usando também para levar a palavra de Deus, né? O amor de Jesus para as pessoas. Amém. Que Deus possa continuar com a gente. E um bom final de semana para todos, um bom sábado para todos. E até a próxima sexta-feira. Nós vamos estar aqui com uma situação muito, muito, muito especial. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Tchau, gente. Tchau. Boa noite. Boa noite.